pessoal, em nosso último encontro eu fiz um suspense ali no final, né, sobre o assunto a respeito do qual iríamos falar no nosso próximo encontro, no caso, neste encontro, nesta aula de número 9. Bom, gente, já que no nosso último encontro nós finalizamos ali a análise, a noção básica dos termos da oração, né, das funções sintáticas básicas. Então, quando a gente falou do vocativo, que é o nosso termo isolado, a gente fechou essa análise aí. Na sequência, o que é que a gente tem que falar? Da estrutura do período. Então, lembrem-se de que o nosso edital, ele fala sobre a frase, a oração e o período. Porque quando ele menciona lá a estrutura da frase, dentro desse conceito de frase, a gente tem a estrutura da oração e do período. Então, frase e oração a gente falou bastante. O período a gente viu que é uma espécie de união dos dois, né, da frase e da oração. Agora a gente tem que analisar, dentro daquelas estruturas, como que eu vou classificar os períodos, como que eu vou classificar as orações. Entretanto, antes de partirmos para esta parte do nosso conteúdo, é de fundamental importância, eu vou ousar dizer que talvez esta nossa aula de agora, essa nona aula, seja a mais importante de todas, pessoal. Uma dica que eu quero te dar: se você tiver que revisar algo na véspera da prova, revise conjunções. Essa é a minha sugestão. Eu estou apostando nesse tópico conjunção para a nossa prova da FUMARC. Conjunção parece que é a queridinha, é a princesinha ali da banca FUMARC. Outras bancas também têm demonstrado uma preferência aí pelas conjunções. A FUMARC não fica diferente disso, tá? Então essa é a minha sugestão, ó. Capriche no estudo das conjunções, revise conjunção, porque conjunção sempre cai, de uma maneira ou de outra. Ou cai na parte de classes de palavras, porque não se esqueçam, antes de mais nada, pessoal, conjunção é uma das 10 classes de palavras, tranquilo? Então, existem 10 classes de palavras ao todo, né? O substantivo, o verbo, o artigo, o pronome, por aí vai. Dentre essas 10, temos a conjunção. Então, conjunção é uma das 10 classes de palavras. Então, conjunção pode cair em forma de classe de palavras, na matéria da morfologia. Pode cair em forma semântica, a gramática contextualizada, a gente viu lá no iniciozinho do curso, o que uma palavrinha ali, uma conjunção representa na semântica, no sentido daquele contexto. Pode cair em forma de análise sintática, a classificação da oração, a classificação do período, muitas vezes isso é feito em cima da conjunção. Enfim, tem inúmeras formas de se cobrar conjunção, por isso vale a pena investir nesse tópico do conteúdo, tá bom? Então te convido para vir comigo na telinha, que nós vamos começar então conceituando essa palavrinha conjunção. O que é então a conjunção, qual o papel dela, para que ela serve, o que ela faz. Então vamos lá, pessoal. Conjunção é uma palavra que estabelece coesão. Então a palavrinha básica aqui pra gente é a palavra coesão. E o que é, no final das contas, então, coesão? Ou seja, é uma palavra que liga palavras ou orações, tá? Então, as conjunções são elementos de coesão. O que é coesão, então, gente? É a ligação estabelecida entre as ideias, entre as palavras, entre as orações. Então, para que serve uma conjunção? Para estabelecer a coesão dos enunciados. O que é mesmo coesão? É a ligação, tá? Então, um dos responsáveis por estabelecer a coesão, a ligação das ideias, é a conjunção. Temos outras palavrinhas também importantes nesse papel coesivo, por exemplo, as preposições, os pronomes, mas as conjunções nós vamos destacar aqui então. Então, conjunção é um elemento de coesão, ou seja, é um conector, põe aí, é um conector, é um conectivo. O que é estar conectado na internet? Não é estar ligado na internet? Então, a conjunção é um elemento coesivo, é um elemento de coesão, é um conector, é um elemento conectivo, então ele faz a ligação entre as ideias. Observe lá na nossa tela que eu mencionei para vocês que a conjunção ela pode ligar palavras e ela pode ligar orações. Então vamos dar uma olhadinha nos nossos exemplos que vocês vão perceber a diferença. Olha só. Exemplo 3, vou começar de trás para frente, vou pegar o último lá. João e Maria são irmãos. Essa palavrinha que eu destaquei aqui para vocês, ó, é uma conjunção que está ligando palavras. Observe como que é importante esse papel do e. Se eu retirasse esse e daqui, ao invés de eu ter duas pessoas, né, dois seres, João é um ser, Maria é outro ser, iria parecer que eu estou falando de uma pessoa só, cujo nome é João Maria, né? E não é o caso aqui. Então, João e Maria. Então, observe que o e fez aqui o papel de conectar, de ligar essas duas palavras. Já agora no primeiro exemplo, vamos voltar ao nosso primeiro exemplo. Faça silêncio ou sairá da sala. Nós já sabemos que tudo que tem verbo é oração. Aqui nós temos dois verbos, né? O verbo faça aqui, que é o verbo fazer, e sairá, que é aqui o verbo sair. Então, consequentemente, nós temos duas orações. Observe que eu tenho duas informações aqui que eu passo para o meu interlocutor. Uma de que ele deve fazer silêncio.
A outra é que ele deverá, caso não faça silêncio, sair da sala. Então, observem que eu tenho duas informações representadas pelos dois verbos, o verbo fazer e o verbo sair, e eu conectei essas duas orações através da conjunção. Então, percebam, pessoal, que a conjunção pode ligar meramente palavras, conforme aconteceu lá no último exemplo, João e Maria, como pode também ligar orações, como aconteceu no primeiro exemplo, faça silêncio ou sairá da sala. E temos ainda a possibilidade aqui do nosso segundo exemplo, em que o enunciado pode até mesmo ser introduzido pela conjunção. Olha lá, se chover, não irei ao clube. Esse enunciado causa, às vezes, um certo espanto, porque o aluno pensa, poxa, professora, se a conjunção liga palavras, beleza, João e Maria, liga orações, beleza, faça silêncio ou sairá da sala. Se ela liga orações, se ela liga palavras, como que eu posso começar a frase por ela? Realmente é natural que você tenha esse estranhamento, mas jamais se esqueçam, na língua portuguesa existe a possibilidade de nós invertermos a ordem das coisas dentro do contexto sem que isso prejudique o sentido. De novo comigo na tela, observe lá. É como se a frase, pessoal, fosse: não irei ao clube se chover. Esta é a ideia. Não irei ao clube se chover. Então, eu tenho duas informações. Uma de que eu não irei ao clube e a outra que mostra a condição para que isso aconteça, né? Que é se chover. Então, nós temos aqui o verbo chover e nós temos o verbo ir. Então, são dois verbos, são duas orações. Mas, para dar uma ênfase nessa condição que pode me impedir de ir ao clube, eu optei por iniciar a frase com a minha conjunção. Então, anote aqui nessa segunda frase que nós temos aquilo que nós vamos chamar de ordem inversa. Então, o que é ordem inversa? O nome já diz tudo, né? É quando eu faço uma inversão na ordem tradicional. O normal aqui seria dizer, não irei ao clube se chover. E aí, nitidamente, a minha conjunção se estaria ligando as orações. Mas para enfatizar, então geralmente é para dar ênfase, a gente pode usar a ordem inversa sem nenhum problema. Se chover, não irei ao clube. Nós vamos ter um encontro para falar da prova aberta, da prova discursiva de redação. Galera, eu não sugiro que você, enquanto autor de uma redação, especialmente em um concurso, evite usar a frase na ordem inversa. Não porque ela seja proibida, acabamos de ver que ela pode ser usada sem nenhum problema, mas a ordem inversa ela é uma faca de dois gumes, digamos assim. Ela pode ser um tiro no escuro. A ordem inversa pode, em situações raras, mas ela pode prejudicar o sentido do enunciado. Pode gerar uma possível ambiguidade, né? Aquele duplo sentido que o texto não deve ter. O texto tem que ser claro, clareza é uma das principais características, a gente viu isso em encontros anteriores. Sem contar a possível, o fato de você poder de repente esquecer da pontuação. Olha lá comigo mais uma vez. Se chover, vírgula, não irei ao clube. Observem que eu usei uma vírgula aqui. Várias são as situações da língua portuguesa, gente, em que o fato de eu inverter a ordem tradicional me obriga a usar a pontuação. Na hora da redação lá, você tem que lembrar se tem que usar a pontuação ou não, pode ser complicado. Então, mais seguro é se fosse essa frase, né? Você não vai usar essa frase lá, mas se fosse essa na sua redação. Ao invés de colocar, se chover, não irei ao clube, você colocaria simplesmente, não irei ao clube se chover, porque ali você nem precisaria da vírgula. Então, lembrem-se, na língua portuguesa, é sim permitida a ordem inversa, geralmente quando eu quero dar uma ênfase em algum termo, mas você, enquanto autor de frase, evite isso, porque muitas vezes, não são todas, hein? Cuidado, não são todas. Muitas vezes a ordem inversa, ela pode provocar ambiguidade, que é o duplo sentido, ela pode prejudicar a clareza do texto e, principalmente, ela pode exigir uma pontuação diferenciada. E aí, para eu não ter essa dúvida, o mais seguro mesmo é usar a ordem direta, conforme aconteceu nos outros enunciados, tá? Mas aqui, então, lembrem-se, a conjunção tem o papel de ligar palavras, João e Maria, de ligar orações, faça silêncio ou sairá da sala, mas eu posso iniciar a oração com ela, mas se iniciei a oração com ela, eu já sei que está na ordem inversa, a oração não é uma frase, porque o natural é que ela ligue orações, então o natural é que a conjunção esteja mais no meio da frase. Se eu perceber que a minha frase de cara começou com a conjunção, eu já sei que isso é a ordem inversa. Se chover, não irei ao clube. Comecei pela conjunção, é a ordem inversa. A ordem direta, portanto, seria não irei ao clube se chover. Tranquilinho? Beleza? De volta na telinha. Agora que já sabemos o conceito, né? O que é a conjunção, qual o papel desempenhado por ela, né? Esse papel de elemento coesivo. Vamos então falar da classificação. Pessoal, várias vezes quando vamos estudar as classes de palavras, a gente tem que primeiro entender o conceito, o que é aquela classe, para que ela serve, e depois a classificação. Lembra que o nosso edital, ele traz esse tópico lá, tá? Nós temos um tópico que ele fala de classificação das classes de palavras. Classificação é a subdivisão. Algumas classes apresentam, outras não.
Então, por exemplo, quando eu falo em artigo, tem artigo definido, artigo indefinido. Isso é classificação, isso é subdivisão. Algumas classes não dão trabalho, não tem essa subdivisão. A conjunção tem, e eu escolhi falar especialmente dela, porque conforme eu disse, parece a queridinha, a princesinha aí da nossa banca FUMARC. Então, muito cuidado, porque a nossa banca, a Fundação Mariana Rezende, ela parece ter uma preferência aí pelas conjunções. É fundamental que saibamos que ela tem classificação, ela tem subdivisão. Vamos então ao conhecimento dessas subdivisões. Pessoal, as conjunções, elas vão ser subdivididas no primeiro momento. Quando eu venho com esse papo de primeiro momento, pode esperar que tem subdivisão da subdivisão, mas no primeiro momento, as conjunções, elas são subdivididas ou em coordenativas, ou mais adiante você verá em subordinativas, tá? Então, falou em conjunção, esse elemento de coesão, de conexão, são duas as possibilidades iniciais. As conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas, beleza? Tranquilo? Agora, na frente da palavrinha coordenativas, localizem no seu material, você vai escrever o númerozinho 5. E lá na frente da palavrinha subordinativas, você vai escrever 10, tá? Então, as subordinativas são em dobro, são 10. E as coordenativas são apenas 5. Então, é fundamental que você domine, no mínimo, as coordenativas para você lembrar. Se eu domino as 5 da coordenação, as 5 coordenativas, o que sobra então é da subordinação. Então, várias são as palavras da língua portuguesa que eu vou chamar de conjunção. Tem que dominar conjunção, galera. É igual eu olho para a palavrinha correr e falo que é verbo, a palavra bonito e falo que é adjetivo, a palavra menina eu falo que é um substantivo. Eu tenho que olhar, por exemplo, para a palavra ou e falar que é uma conjunção, para a palavra pois e falar que é uma conjunção e por aí vai, tá? Então, vamos dominar no mínimo as 5, que é a menor quantidade aqui da coordenação, que você vai se lembrar. Aquelas classificações que não entrarem aqui, consequentemente, são lá da subordinação, beleza? Professora, você falou coordenativa, subordinativa, depois coordenação, subordinação. É porque é assim, galera, ó, você não preocupa muito com isso não, mas o nomezinho oficial. Quando eu estou classificando a conjunção, que é uma palavra, eu chamo de conjunção coordenativa ou conjunção subordinativa. Quando eu estou classificando a oração, que é o enunciado lá com a presença do verbo, eu chamo de oração coordenada, de oração subordinada, além de outras que nós vamos ver na próxima aula. E quando eu estou classificando período, eu falo que é período composto por coordenação ou período composto por subordinação, tá? Então, a conjunção é a palavra ou a expressão, né, a locução conjuntiva. Se é uma palavrinha só, igual pois, é uma conjunção. Se é uma expressão igual a fim de, então é uma locução. Tudo que é expressão, locução, conjuntiva. Mas locução, conjuntiva, conjunção, aqui pra gente vai dar na mesma, tá? Então, a palavra ou a expressão, a locução conjuntiva, é a conjunção coordenativa ou a conjunção subordinativa. A oração, que é aquele enunciado que gira em torno do verbo, é oração coordenada ou oração subordinada. Então, conjunção, coordenativa, subordinativa. Oração, coordenada, subordinada. E o período, aquele enunciado que além de ter a presença do verbo, tem também o sentido completo, né? Ele é ao mesmo tempo frase e oração. Esse período a gente usa a expressãozinha por. Período composto por coordenação, período composto por subordinação. Então, coordenação e subordinação são classificações do período. Coordenada e subordinada são classificações da oração. Coordenativa e subordinativa são classificações da conjunção. Mas não precisa ficar preocupado com isso, porque seja a expressão coordenativa, seja a expressão coordenada, seja a expressão por coordenação, o importante é entender o que é isso e como que isso vai se diferenciar da subordinativa, da subordinada e da por subordinação. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá, na telinha. Olha só, as conjunções coordenativas, então, como eu disse, nós temos 5 possibilidades. Pessoal, nós temos as chamadas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então, conjunções coordenativas são 5 as possibilidades: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. É de fundamental importância que você domine isso daí. Então, se for o caso, anota a listinha das conjunções, prega lá na porta do guarda-roupa, na frente do espelho, na porta da geladeira, sei lá, em algum lugar que você vai olhar sempre para você dominar isso aí. Então, conjunções coordenativas são quantas as possibilidades de subdivisões? 5. Aditivas, alternativas, adversativas, conclusivas e explicativas. Aditivas, adversativas, alternativas,
conclusivas e explicativas. As outras 10 que sobram, então, como consequência, são da subordinação. Ah, professora, eu ouvi falar um negócio de causal, de temporal, então é da subordinação. Galera, se você dominar que aditivas, alternativas, adversativas, conclusivas e explicativas são ideias da coordenação, consequentemente, o que sobra é da subordinação. Tranquilo? Então, vamos lá. Olha só. Aditiva, pessoal, como o próprio nome já diz, é uma adição, é um acréscimo, é uma soma. Põe aí. É uma adição, é um acréscimo, é uma soma. A minha sugestão, para você não enlouquecer com essa lista enorme, até porque você vai perceber que na maioria das vezes nós temos aqui um etc. Então percebam que essa listinha não é fechada. Eu pus para vocês apenas as principais, mas existem outras palavras que podem aparecer aí. Então a minha sugestão é que você domine pelo menos a primeira da lista. A palavrinha, pessoal, que indica adição por excelência é a palavrinha e. Então as demais, o macete na prova é esse. Vamos supor que tem uma expressão lá. Você pensa, poxa, está classificando isso aqui como aditiva. Será que é aditiva? Veja se ela é sinônimo do E, se caberia a ideia, mesmo que não seja idêntico, mas se um E teria sentido ali. Então, olha a relação lógica. Se você domina pelo menos a primeira da lista, as outras vão te ajudar, tá? Então, a conjunção aditiva por excelência. Então, adição é uma soma, um acréscimo de uma informação, é a palavrinha E, tá? E aí, na listinha tem as outras, então, é importante que você conheça aos poucos. Essas reticências aqui, ó, você pode, como curiosidade, anotar que é um Vzinho de verbo. Então, por exemplo, ele estudou e resolveu vários exercícios. Então, ele não só estudou, como também, ó, só de ter o também, né, é um acréscimo, resolveu vários exercícios. Então, essas reticências significam que essa expressão ela vem interrompida. Não só fez algo, como também fez outro algo. Então, aqui é o verbo que aparece entre a expressão, tá? Mas só de ter esse também, você percebe ali que é um acréscimo. Cuidado, então, para não confundir o mas daqui com o mas que vai aparecer agora como primeira da listinha da adversativa. O que é uma adversidade? A gente já falou em aulas anteriores. É um contraste, é uma oposição de ideia. Põe aí. Adversativas indicam contraste, oposição de ideias. A adversativa por excelência é a palavrinha mas. Agora, lá em cima, nós temos o mas acompanhado pelo também. Cuidado para não confundir. Só de ter o também, né, é o acréscimo. Então, se eu falo, ele estudou, mas não passou. Então, aqui eu tenho uma adversativa, uma adversidade, uma oposição, um contraste. Geralmente, quem estuda, passa. Então, aquela quebra de expectativa, a gente já havia falado sobre isso. Agora, ele não só estudou, mas também, olha o também aí, fez vários exercícios. Só que cuidado, porque esse também, vamos voltar lá comigo na tela, vamos colocar esse também entre parênteses. Ele pode estar implícito e aí é o perigo, tá, pessoal? Ele não só estudou, mas fez vários exercícios. Ai, professora, mas é pegadinha? É, só que você, meu aluno, não vai cair, hein, ó. Ele estudou, mas não passou. Está nítido a oposição de ideias. Geralmente quem estuda, passa. Então, aqui eu tenho uma conjunção adversativa. Agora, ele não só estudou, mas fez vários exercícios. Está implícito um também. Ele não só estudou e também, como também, mas também fez vários exercícios. E perceba que não tem uma oposição de ideias. Estudar e fazer vários exercícios não é oposto como acontece em estudar e não passar, tá? Então, fique atento aí. Cuidado com o mas, que ele pode ter um também implícito. Cuidado com isso, fica a dica. Alternativas, pessoal. A alternativa aqui, ó, tem duas interpretações. Pode ser alternativa de opção, alternativa A e alternativa B na prova. Então, são opções, né? Opção A, opção B. E pode ser alternância de mudança. A criança, ora sorria, ora chorava. Ora sorria, ora chorava. Perceba aqui, ó, uma alternância, uma mudança no comportamento, tá bom? Então, enquanto a diversidade é um contraste, uma oposição de ideias, aditivo é um acréscimo, uma soma de informação, a alternância, então, ou são alternativas de opções, ou alternância de mudança no comportamento, por exemplo, tá? Mudança de modo geral, beleza? Observe uma curiosidade, que podemos usar a palavrinha ou sozinha, ou nós podemos dobrá-la. As reticências aqui você já sabe, que é onde vai aparecer o verbo, né? Onde vai aparecer a oração. Por exemplo, lembra daquela hora? Ó, faça silêncio ou sairá da sala. Então, eu usei uma vez só a palavrinha ou. Mas se eu quiser enfatizar, eu posso falar ou faça silêncio ou saia da sala, sem problema algum, tá vendo? Então, faça silêncio ou saia da sala. Ou faça silêncio ou saia da sala. Então, ou pode aparecer uma vez só, ou ele pode ser dobrado sem problema algum. Mas, de modo geral, as alternâncias aparecem, as alternativas, elas aparecem dobradas, tranquilo? Na sequência agora, conclusivas. Pessoal, nós também já havíamos comentado que conclusão é uma dedução, né? Então, lembrar sempre da primeira da lista, ó. E nas aditivas, mas nas adversativas, ou aqui nas alternativas, e a conclusão é uma dedução
a por excelência é a palavrinha portanto, né? Ele estudou muito, portanto será aprovado. Então, eu estou deduzindo, eu estou concluindo que ele será aprovado. As explicativas, como o nome já diz, é uma explicação, é uma justificativa. A palavrinha pois indica uma explicação por excelência. Então, cuidado para não confundir. Portanto, com pois. Portanto, é de conclusão, de dedução. Ele estudou, portanto, será aprovado. Eu estou concluindo, deduzindo. Agora, ele será aprovado. Aí você me pergunta, por que você diz isso? Eu digo, porque ele estudou muito. Pois ele estudou muito. Então, agora é uma explicação, uma justificativa. Pois ele é explicativo por excelência, tá? Antes de nós falarmos desse detalhe aqui, ó, de posto, anteposto, esquece isso por enquanto, já falo disso. Você vai observar no seu material que eu coloquei inúmeros exemplos só para reforçar, tá? Em todos nós temos a conjunção destacada e a classificaçãozinha embaixo. Então, dê uma olhada nos exemplos, então você vai perceber que não tem mistério, tá? Então, nem, ali nós temos o mas com adversidade. Então, só para enriquecer mesmo a nossa aula, o ou que eu prometi duplicado, tá vendo? Na alternância. O logo aqui com a ideia de conclusão. E aqui a nossa explicação. Vamos chamar atenção para esta última. Pessoal, entre que vai chover. Nós vimos que é muito comum o que com a ideia de consequência. Cuidado! Lembre-se de quem manda na prova é o enunciado. Quase tudo em português é o contexto. Eu vou dizer que tudo, né? Quem manda é o contexto, tem que analisar lá direitinho. De modo geral, nós vimos que a palavrinha que introduz uma consequência. Entretanto, olha esse enunciado. Entre que vai chover. Que vai chover é a consequência de eu entrar? Claro que não. Cuidado que aqui esse que, sinônimo de pois, então chama atenção para esse. Quando eu falo entre que vai chover, eu interpreto entre pois vai chover. Entre porque vai chover. Acrescente aqui também ó, o porquê. É como se fosse assim, a mãe manda a criança entrar e a criança pergunta por quê? Ela fala, porque vai chover, né? Então, nesse contexto, é uma explicação. Cuidado. Aquele mesmo que tradicionalmente introduz uma conclusão, aqui não é uma conclusão, não, perdão, uma consequência, aqui é uma explicação. Cuidado, quem manda é o contexto, tá? Então, tome nota aí, põe aí, importante. Palavra que, sinônimo de pois, de porquê, é explicativo. Então, que, sinônimo de pois, de porquê, é explicativo. Tome nota, fique atento, se liga, beleza? Agora, na sequência, o que eu prometi, esse pois sendo confrontado. Pessoal, veja bem, a posição tradicional das conjunções, põe aí. Tradicionalmente, as conjunções introduzem a oração. Tradicionalmente, as conjunções introduzem a oração. Ou seja, elas ficam antes do verbo. Põe aí. Elas ficam antes do verbo. Se elas introduzem a oração, né? Então, primeiro elas, depois o verbo. Então, olha só. Ele será aprovado, pois estudou muito. Nós temos aqui dois verbos, porque não se esqueçam. Será aprovado é uma locução verbal. Põe lá. Será aprovado é uma locução verbal, a gente considera como se fosse um verbo só. E nós temos lá o estudou. Então, são dois verbos, são duas orações. Ele será aprovado, esse pedacinho aqui todo, anote comigo aí. É a primeira oração, pois estudou muito, é a segunda oração. Então, observe que a palavrinha pois, ela introduziu a oração, ela está antes do verbo, então ela está no lugar tradicional dela. Qual é a semântica? Não se esqueçam de que semântica é o sentido, o significado tradicional da palavrinha pois é de explicação. Ele será aprovado. Agora eu vou justificar, eu vou explicar o que me fez afirmar isso. Pois estudou muito, então esse pois é sinônimo de porquê. Então, todas as vezes que os pois for sinônimo de porquê, ele está no seu lugar tradicional, nós temos aqui uma semântica de explicação. Então, galera, tradicionalmente a palavrinha pois, ela é explicativa, ela serve para justificar. Ela fica no início da oração, como as demais conjunções, antes do verbo. Agora, olha o nosso xizinho de versos, mais uma vez, vamos confrontar com o exemplo seguinte. Ele estudou muito, será pois aprovado. Olha o que aconteceu agora. Nós temos mais uma vez o verbo estudar e nós temos a locução verbal ser aprovado. Olha que loucura, olha o que aconteceu com a minha locução verbal. Ela foi quebrada, ela foi interrompida pela palavrinha pois. Então lembrem-se, locução verbal, quando dois ou mais verbos aparecem juntos, indicando uma só ação, uma ideia só, igual aqui a ideia da aprovação. O último verbo, lembra que a gente viu isso lá atrás, da locução verbal, é sempre o principal, tem que estar na forma nominal, infinitivo, gerúndio ou particípio, como é o caso do nosso exemplo aí, está no particípio. Mas, cuidado, põe aí, cuidado, isso aí é bem grande, cuidado. As locuções verbais podem, não quer dizer que elas vão ser, mas elas podem ser intercaladas. Inter, galera, significa entre. Quer dizer que entre um verbo e outro da locução verbal, pode eventualmente acontecer de aparecer uma palavra, como aconteceu aqui, ó. Ele estudou muito. Será
pois aprovado. Então, agora, cuidado, porque esse pois já é sinônimo de portanto. Ele deixa de ser explicativo e assume nesse contexto o valor de conclusão. Então, a regrinha é a seguinte. Tradicionalmente, a palavrinha pois, ela é explicativa, no lugar tradicional dela, introduzindo a oração antes do verbo. Agora escreve bem grande aí. Se o pois estiver deslocado, se o pois estiver deslocado, apenas se estiver, se, somente se, lá igual no raciocínio lógico, estiver deslocado, ou seja, fora da posição normal. Vamos voltar lá. A posição normal seria antes do verbo, seria introduzindo a oração. A oração começou com o verbo, pois e depois, né? Então, pois deslocado, ele se transforma em conjunção conclusiva. Tranquilo? Então, não se esqueça disso. A palavrinha pois, tradicionalmente, é explicativa. Se, somente se, estiver deslocada, ou seja, deixando de introduzir a oração, passando a ficar depois do verbo, ela passa a ser conclusiva. Eu vou interpretá-la como portanto. Então, você pode ir pela regra ou pela interpretação. Se o pois é sinônimo de porquê, ele é explicativo. Se o pois é sinônimo de portanto, ele é conclusivo. Tranquilinho? E agora, na sequência, para nós fecharmos, vamos ver as subordinativas em maior quantidade. Conforme eu disse, são 10. Pessoal, as subordinativas, nós temos as causais. Então, causais, como o nome já diz, indicam causa. Não se esqueçam de que causa tem que vir primeiro, é aquilo que provoca algo. Então, a causal por excelência é a expressão visto que, tá? Na sequência, não preocupem por exemplo agora não, porque ó, lá na frente, na sequência, todos têm exemplo para vocês, tá bom? Então, aqui só a classificação primeiro. Então, causal. Depois, as comparativas. A palavrinha comparativa por excelência é a palavrinha como. Então, como naturalmente ele é comparativo. Mas muito cuidado, porque vocês vão observar que esse mesmo como, que por excelência ele é comparativo, ele vai aparecer aqui pra gente, ó que loucura, nas conformativas, tá? Então, cuidado, como não é sempre comparativo. Mas o como por excelência ele serve para comparar. Quando eu falo que alguém fez uma coisa, como o outro teria feito, então eu estou comparando, tá? Então, por natureza, por excelência, o como ele é comparativo. Concessivas, agora você vai parar tudo e vai anotar um marca-texto aqui, todas. Vou explicar o porquê disso. Presta atenção, pessoal. Aqui escreve bem grande aí, ó. Perigo, cuidado, põe uma caveirinha, uma cerca elétrica, um pitbull, um cão bravo, sei lá. Cuidado, pessoal. O que a gente acabou de ver que são conjunções adversativas, que indicam o quê? Contraste, oposição de ideias, tranquilo? Então, o que é diversidade? Contraste e oposição de ideias. Agora, pasmem, o que é concessão? O que são conjunções concessivas? Contraste, oposição de ideias. Loucura, loucura. Pessoal, olha só. As conjunções adversativas indicam um contraste, uma oposição de ideias. As conjunções concessivas também indicam um contraste, uma oposição de ideias. Então, aqui, especialmente, eu sugiro que você memorize a listinha. Embora, apesar de, conquanto, cuidado, ó, C de conquanto, C de concessiva, é sinônimo de... O que é conquanto, professora? A mesma coisa de embora. Ainda que, mesmo que, por mais que, essas são concessivas. Agora nós vamos voltar lá atrás, nas adversativas, e vamos marcar mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, não obstante, essas são adversativas. Então, galera, é o seguinte, se eu falar assim, ó, ele estudou, porém não passou. Eu tenho um contraste, eu tenho uma oposição de ideias, porque geralmente quem estuda passa, e por causa da palavrinha porém, eu vou dizer que eu tenho uma relação de adversidade aqui. Agora, se eu falar, apesar de ter estudado bastante, ele não passou, eu continuo tendo um contraste, uma oposição de ideias, mas agora por causa do apesar de, eu tenho uma relação que eu vou chamar de concessão. Então, cuidado. Conjunções adversativas indicam contraste, oposição de ideias. Conjunções concessivas também indicam contrastes, oposições de ideias. Mas aí eu tenho que memorizar quais as palavras que estão no grupo das concessivas, quais que estão no grupo das adversativas. Elas não são pertencentes ao mesmo grupo. E uma dica, isso é macete, não vai resolver sempre, é que o mais comum, põe aí dica, o mais comum é que as concessivas apareçam no início da frase. As concessivas geralmente aparecem no início da frase. Apesar de ter estudado, ele não passou. Então, é muito comum. Mas nada impede de falar, ele não passou, apesar de ter estudado. Então, cuidado que isso não é regra, tá? É só uma dica que, geralmente, as adversativas aparecem lá como uma segunda oração, enquanto as concessivas costumam introduzir a frase. Mas isso não é regra, é só um macete para tentar ajudar, tranquilo? Então, aqui vale a pena memorizar a listinha. Depois, nós temos as condicionais, que, como o nome já diz, indicam condição.
A condicional por excelência é a palavrinha se, né? Então, quando eu falo lá, se chover, não irei... Opa, deixa eu só corrigir aqui. Então, se eu digo assim, ó, se chover, não irei ao clube, né? Nós vimos aquele caso lá, a condição. Na sequência, então, as conformativas. A conformativa por excelência é a palavrinha conforme. E aí, você vai puxar uma seta. Como será conformativo se for sinônimo de conforme, tá? Essa é a dica. Então, de modo geral, como estabelece uma comparação. Mas se for sinônimo de conforme, segundo, então, ele fez tudo como eu pedi. Ele fez tudo segundo eu pedi, conforme eu pedi, então ele já vira conformativa, tá bom? As consecutivas, nós já vimos, elas indicam consequência. Nós temos lá a palavrinha que, né? Mas ela pode vir sozinha ou acompanhada por outras expressões. E lembrando que a gente tem que tomar cuidado, porque não é o que sozinho. Então, pode ser de modo que, de forma que, de maneira que. E se for o que sozinho, tem que olhar o contexto, né? Pra gente perceber. E aí tem algumas dicas lá de que vem antes. Então, dá uma olhadinha na dica aí, ó. Precedido, quer dizer que antes dele tem intensificadores. Estudei tanto que passei em primeiro lugar. Olha lá o intensificador. Isso que é intensificador. São palavras como tanto, muito e por aí vai. As finais, que indicam finalidade. Finalidade a gente já viu também, que é o objetivo, a meta, né? Por exemplo, a palavrinha para, tem a expressão a fim de. Cuidado que esse afim aí escreve separado, não é o afim junto. Afim junto é de pessoas afins, que tem afinidade. Diferente de afim de separado, que é com o objetivo de, tá? Então, afim de separado com o objetivo de. O afim junto, somos pessoas afins, que temos afinidades. Proporcional, que indica proporção, quando uma coisa acontece no mesmo ritmo que a outra. Então, temos aí a proporção que. Depois, nós temos a palavrinha quando, que por excelência indica tempo, né? Com outras que também indicam tempo. E agora, então, as integrantes. O que é essa de integrante, pessoal? Põe aí, então, integrante, põe lá, completam o sentido. Uma conjunção integrante. O que é integrar? É completar o sentido. Por exemplo, eu chego aqui e falo, ainda não sei. Nós vimos que o verbo saber, quem sabe, sabe algo, né? Então, é um verbo transitivo. Então, eu chego do nada e falo, ainda não sei. Você vai perguntar, não sabe o quê? Quem sabe, sabe algo. Aí eu respondo, se viajarei amanhã. Então, veja bem, ainda não sei. O verbo saber, ele é transitivo, ele pede um complemento. Quem sabe, sabe algo. Ele é um VTD, verbo transitivo direto. Aí você me pergunta, você não sabe o quê? Aí eu respondo, se viajarei amanhã. Observe que agora, olha na telinha, ó, esse se agora, ele não é mais aquele se de condição. Não tem uma condição aqui, né? E sim, eu estou integrando o sentido da frase. Então, integrar, pessoal, é completar. O que faz uma conjunção subordinativa integrante, então, ela completa o sentido. Eu faço a perguntinha e começo a resposta com a conjunção. Ok pra dica? Então, conjunção integrante, faço a perguntinha e começo a resposta com a conjunção. Permaneça aí na tela que você vai ver uma sequência de exemplos. Então, você vai estudar com calma os exemplos. Não deixe de observar os exemplos. Em todos eu destaquei para vocês a conjunção ou a locução conjuntiva com a sua respectiva classificação, tá? E lá na última, olha lá, ainda não sei, tá vendo, ó? Põe lá que o sei, localiza lá, é um VTD, verbo transitivo, direto. Ainda não sei o que, se votarei nele. Observe que esse se, ele integrou, ele completou o sentido, por isso é uma conjunção integrante, tá? Então, integrar é completar o sentido. E agora, para fecharmos a nossa aula, mais uma atenção, mas esse aqui a gente até havia comentado, é só para reforçar aquele famoso confronto de causa e consequência nas provas. Então, mais uma vez, o nosso xizinho de versos aí, aluno meu não pode se afumar que cobrar, e é bem possível que ela cobre. Causa e consequência, aluno meu não pode errar isso. Causa é aquilo que acontece primeiro, consequência é o efeito, é o resultado, é aquilo que vem depois. Olha lá o nosso exemplo. Bebeu tanto que esqueceu o próprio endereço. Primeiro a pessoa bebeu tanto, encheu a cara, para depois esquecer o próprio endereço. Então, esse pedacinho aqui, ó, aconteceu depois. Olha a palavrinha que, então é a consequência. Agora, esqueceu o próprio endereço de tanto beber. Observe, gente, que não tem a ver com a ordem que aparece na frase. Essa expressão de tanto beber apareceu depois, mas não é o que aparece, é o que acontece, né? Primeiro a pessoa bebeu tanto, para depois ela esquecer o próprio endereço. Então, aquilo que aconteceu primeiro foi a causa. Então, não vamos confundir causa com consequência. Aluno meu não pode errar isso. Causa é o que acontece primeiro. Consequência é o efeito, é o resultado. O resultado é o que vem depois. Então, não é a ordem que aparece na frase necessariamente. É a ordem de acontecimento. Então, você olha lá. Aquele fato que aconteceu primeiro
é a causa, o fato que aconteceu depois é a consequência. Mas causa e consequência aparecem tradicionalmente juntos mesmo. Belezinha? Tranquilo? Então agora sim, depois de termos estudado as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas, agora estamos prontos para partirmos em busca da análise das orações, da classificação das orações. Até lá, pessoal, cenas do nosso próximo capítulo. Aguardo vocês!